CEO da Liga Forte União confirmou: a partir de agora o Corinthians é o clube do futebol brasileiro que mais vai arrecadar com direitos de transmissões. Atacante Yuri Alberto explicou por que não cobrou o pênalti na noite do último sábado contra a equipe do Mirassol, e o atacante Vitinho infelizmente se tornou mais um jogador a integrar o departamento médico do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Yuri Alberto, que explicou por que não bateu o pênalti na noite do último sábado, na vitória do Timão contra a equipe do Mirassol. Também, claro, relembrando a cavadinha contra o Flamengo e também falando dos lances importantes da vitória do Timão na noite do último sábado. O Yuri Alberto acabou tendo uma noite de redenção na noite do último sábado, na vitória do Corinthians por 3-0 sobre a equipe do Mirassol. O Yuri Alberto foi um dos principais nomes da partida, fazendo um gol, dando assistência. O primeiro gol do Corinthians foi de pênalti, marcado pelo Maicon. Antes da cobrança de pênalti, boa parte dos torcedores que estavam na arena começaram a gritar o nome do Yuri Alberto, um gesto de apoio para que ele fizesse a cobrança, para que se transformasse em uma redenção da cavadinha que ele deu contra o Flamengo. O Yuri Alberto acabou não batendo, só que mesmo assim, pelos lances, dando uma assistência e também marcando um gol, o jogador considerou uma redenção nesses lances. Depois da partida ele comentou sobre tudo isso. Vamos para as palavras dele. Agradeço ao torcedor pela confiança ao gritar meu nome, mas esse tema já tinha sido tratado no vestiário. O Dorival definiu que eu não seria o batedor nessa partida e eu respeitei. É continuar trabalhando para voltar a ser o primeiro e para que não aconteça de novo o que aconteceu, relembrando a cavadinha. Foi muito difícil durante essa semana. Não toquei no assunto, mas foi um período delicado. Após o pênalti, fiquei em uma montanha russa emocional. No intervalo, fiz minha oração e Deus me abençoou com um gol no início do segundo tempo, tirando um caminhão das minhas costas. Feliz por estar marcando novamente aqui. Então, palavras do Yuri Alberto após a vitória do Corinthians sobre o Mirassol na noite do último sábado por 3-0. A minha opinião quanto a essas palavras do Yuri Alberto é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que é o principal artilheiro do Timão nessa temporada de 2025. Já são 15 gols marcados. Então o Yuri Alberto é sim um dos principais nomes do Corinthians, é um dos principais nomes do ataque do Timão. Só que ao meu ponto de vista, quando o Yuri Alberto relembra aquele lance contra o Flamengo e demonstrando felicidade por ele ter conseguido marcar um gol no início do segundo tempo, sinceramente, ao meu ponto de vista, acaba incomodando um pouco, pelo menos a minha pessoa, analisando a questão da coletividade. Por quê? Ele marcando aquele gol contra o Flamengo acabou não servindo de nada. Por quê? Porque nós perdemos. Derrota sendo por 2-1, 3-2, não importa, 2-0, fazer o quê? Infelizmente nós perdemos. Então, ao meu ponto de vista, aquele pênalti que o Yuri cobrou no primeiro tempo, quando estava 0-0 e ele ainda perdeu muitas oportunidades, foi determinante para a derrota, porque no mínimo nós teríamos conquistado o empate. Então, ao meu ponto de vista, o gol que ele marcou no segundo tempo contra o Flamengo, que foi um belo gol, mas acabou não servindo de nada. Infelizmente, o Corinthians acabou perdendo por um lance em que ele acabou cometendo uma irresponsabilidade. Mas claro, já passou. Volto a dizer a vocês, é um dos principais jogadores da equipe, foi muito bem no último sábado, só que, ao meu ponto de vista, a questão da redenção, ele só vai se redimir mesmo contra o Flamengo, quando ele marcar novamente contra eles e o Corinthians vencer, pelo menos isso na minha visão. Não estou tirando o mérito do que ele fez na noite do último sábado, quem me acompanha sabe que eu gosto muito do Yuri Alberto, mas o que eu penso eu não posso deixar de falar aqui para vocês. E agora vamos falar sobre mais um jogador no departamento médico. O atacante Vitinho teve lesão confirmada, terá que fazer artroscopia e pode nem jogar mais
nessa temporada 2025. O Vitinho chegou ao seu 10º jogo pelo Corinthians na noite do último sábado. O jogador que entrou no segundo tempo acabou dando uma assistência para o gol do Yuri Alberto. Estava indo bem na partida, boas jogadas, mas infelizmente, após um lance em que ele iria disputar a bola contra o jogador do Mirassol, ele acabou sentindo, colocou a mão no joelho e ficou apenas 17 minutos nesse jogo do sábado contra a equipe do Mirassol. Volto a dizer, foi um lance simples, uma disputa de bola, ele acabou sentindo dores e teve que deixar a partida. O Corinthians realizou exames no jogador domingo, dia 5 de outubro, e tivemos, infelizmente, a notícia de que o atleta terá que fazer uma artroscopia. Vitinho também tem lesão. Vamos para a nota do Corinthians informando a situação do Vitinho. Após realização de exames de imagens desse domingo, dia 5, o atacante Vitinho foi diagnosticado com uma lesão no menisco medial do joelho direito. O camisa 29 passará por uma artroscopia nesta segunda-feira, dia 6, hoje, no Hospital Sírio-Libanês. Vitinho precisou ser substituído na vitória por 3-0 contra o Mirassol na noite do sábado, dia 4, na Neoquímica Arena. Então, infelizmente, o Vitinho se tornou mais um integrante do departamento médico do Corinthians, que está bastante movimentado nos últimos meses. A minha opinião quanto a essa lesão do Vitinho é a seguinte: uma pena. O Vitinho, que chegou no sábado ao seu 10º jogo com a camisa do Corinthians. Até o momento o Vitinho ainda não tinha tido nenhuma participação em gol, e nesse jogo de sábado, ficando apenas 17 minutos dentro de campo, ele acabou sendo determinante para o lance do segundo gol do Corinthians. O Vitinho, ele faz a ultrapassagem na infiltração muito bem para receber o passe do Matheus Bidu e acaba dando uma bela assistência para o Yuri Alberto, tocando para trás. Então, um lance que demonstra qualidade no Vitinho. Eu gosto do Vitinho, é um jogador que tem aquele diferencial da velocidade, parte para cima dos marcadores, e foi o atleta contratado das características que o Dorival pedia, atacante que atua aberto pelos lados do campo, de velocidade. O Corinthians não informou o prazo para o retorno do Vitinho, mas uma artroscopia pode demorar de 1 até 6 meses de recuperação, depende tudo da gravidade. Vamos esperar as informações após a cirurgia, mas como estamos faltando aí 2 meses praticamente para o fim da temporada, então vamos colocar aí que o Vitinho demore 2 meses para retornar, não haverá tempo para ele atuar ainda nessa temporada 2025. DM do Corinthians cheio, além do Vitinho temos o Carrilho recuperando de uma lesão ligamentar, Rodrigo Garro, que vai iniciar o processo de transição, Charles também, até esses dias estava o Memphis, o Yuri Alberto, enfim, DM do Corinthians muito movimentado nesses últimos meses. Infelizmente o Vitinho acabou se machucando e agora deverá ficar de fora por um bom período. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre as palavras do CEO da Liga Forte União, a LFU, garantindo que o Corinthians é o clube que mais vai arrecadar em direitos de transmissões do futebol brasileiro, um recorde. Corinthians que acabou fechando um acordo histórico pelos direitos televisivos. O Corinthians, sabemos que é a maior audiência do futebol brasileiro. Eu nem preciso ficar detalhando aqui para vocês a tamanha audiência que o Corinthians proporciona. Sempre quando o Corinthians joga, seja em qual emissora for, essa emissora acaba quebrando recordes de audiência. Corinthians que durante muitos anos teve seus direitos de transmissões negociados com a Globo, mas a partir desse ano, a partir de 2025, as coisas mudaram. O Corinthians passou a integrar o grupo da LFU, que é concorrente da Libra, que fechou com a Globo, que tem 11 clubes da Série A do futebol brasileiro e 16 clubes da Série B, e o Corinthians passou a ter uma arrecadação recorde. Acordo que foi fechado, fala-se que com variações o Corinthians pode chegar a uma totalidade do contrato que vai até 2029 a 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800, até 1 bilhão e 900 milhões, tudo depende, claro, das arrecadações, enfim. Mas fato é que o CEO da
Liga Forte União, Gabriel Lima, durante participação no programa Domingol com Benja, acabou confirmando que com os novos acordos, com as junções agora, por exemplo, da Record, Cazé TV, com a LFU, o Corinthians passou a ser o clube do Brasil que mais vai arrecadar com direitos de televisões. Vamos para as palavras do Gabriel Lima. O Corinthians fez uma opção também para aderir ao nosso bloco, fazer uma venda conjunta dos seus direitos junto com o nosso grupo de clubes, o que transformou o Corinthians no clube que mais vai arrecadar em direitos televisivos no Brasil. Pela primeira vez, o Corinthians vai arrecadar mais que o Flamengo. Então, palavras do CEO da LFU, o cara que controla, um dos caras que controla tudo ali, garantindo que a partir de agora o Corinthians é o clube no Brasil que mais vai arrecadar. A minha opinião quanto a essas palavras do Gabriel Lima, CEO da Liga Forte União, é a seguinte. Primeiramente, é até um absurdo eu estar em 2025 falando para vocês que finalmente o Corinthians é o clube que mais vai arrecadar em direitos de transmissões no futebol brasileiro. Por quê? Porque isso já era para estar acontecendo há muito tempo. Eu não estou falando besteira, o Corinthians é o clube que mais arrecada. Não adianta, quem arrecada mais é o fulano de tal, tem maior audiência. Não, o Corinthians é o que tem maior audiência. Quando o Corinthians joga, além de nós, além da fiel torcida, sempre estar em peso acompanhando os jogos, também os nossos rivais assistem, entenderam? Então, é por isso que o Corinthians sempre quebra recordes de audiência. Podem prestar atenção, quando o Corinthians jogava Sul-Americano no SBT, recorde de audiência. Quando o Corinthians joga, por exemplo, algum jogo que é transmitido na Record, são recordes de audiência, na Globo e por aí vai. Quem não deve estar nada feliz com isso é a Globo, porque a Globo pertence ao outro grupo, que é o Grupo Libra. Corinthians nos últimos anos sempre fechando acordos com a Globo, e eu particularmente não entendo porque já na época da Globo o Corinthians não era o clube que mais arrecadava, coisas aí muito estranhas que sinceramente não dá para entender, mas fato é que agora as coisas estão justas e estão nos seus devidos lugares. Estamos falando aí de um contrato que vai até 2029. Eu acredito que nesses próximos anos, o Corinthians deverá fechar um acordo ainda maior, porque quando estiver faltando ali 2 anos, por exemplo, o contrato encerrar, já vão começar a procura para a renovação. Enfim, agora está tudo no lugar. Uma pena que todo esse dinheiro que entra, todo esse dinheiro arrecadado, não é usado da forma correta, porque vai lá e arrecada 330 milhões, por exemplo, por ano de direitos de transmissões, aí o Corinthians gasta 400, 500 milhões a mais. Hoje mesmo, dia 6 de outubro, teremos uma votação no Conselho Deliberativo para cobrir um rombo de quase 200 milhões de reais em gastos a mais. Corinthians que teve nos primeiros 6 meses um déficit de mais de 60 milhões. Enfim, infelizmente, enquanto o Corinthians arrecadar 500 milhões e gastar 700, 800, infelizmente a situação financeira do clube vai estar desse jeito que nós estamos acompanhando, piorando cada vez mais. Então, Corinthians fechou um acordo histórico, foi sim um acordo histórico, o CEO da LFU confirmou, mas para mim isso já era para estar acontecendo há muito tempo, infelizmente. O Corinthians precisa agora saber administrar todas essas arrecadações, arrecadar mais e gastar menos. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Yuri Alberto após a vitória do Corinthians contra a equipe do Mirassol. E o Vitinho precisando fazer artroscopia, mais um jogador lesionado. Deixem aí nos comentários a boa mensagem de vocês de recuperação do Vitinho para que, se Deus quiser, em breve ele possa estar recuperado. E quanto a essas palavras do Gabriel Lima, CEO da LFU, garantindo que o Corinthians é o clube que mais vai arrecadar com direitos de transmissões. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!